Então é o seguinte, continuando a parte de vetores, na aula passada a gente falou sobre operação com vetores de mesma direção, no mesmo sentido, a gente soma, na mesma direção em sentido contrário, a gente subtrai, vetores perpendiculares formando ângulo de 90 graus entre si, a gente usa o teorema de Pitágoras, e quando os vetores eles se cruzam, mas não é 90 graus, né? O que a gente faz? A gente usa a lei dos cossenos, tá certo? A gente vai aplicar a regra do paralelogramo e resolver um exercício aí de aplicação com a lei dos cossenos. Então, para a gente entender, a lei dos cossenos, ela traz o teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras é uma consequência da lei dos cossenos, porque a lei dos cossenos é algo mais geral. Então, quando a gente tem dois vetores, A e B, a gente pode desenhar, fazer a soma vetorial deles, aplicando, por exemplo, a regra do polígono, aqui colocando o vetor A, quando o vetor A termina, desenho o vetor B, o vetor resultante seria esse vetor aqui, R. Então, daria esse vetor aqui, R aqui. Só que a gente poderia também fazer de uma outra forma. Seria colocar o vetor A aqui e o vetor B na mesma origem, tá certo? Na mesma origem. É a forma como eu prefiro fazer. No caso aqui, eu prefiro fazer aplicando a regra do paralelogramo, tá certo? Porque na matemática, a lei dos cossenos ela pode ter um valor de sinal positivo ou negativo, depende de como é disposto. No caso aqui quando o ângulo aqui é esse ângulo aqui do triângulo, aí a gente usaria um sinal de menos. Eu posso depois fazer um outro vídeo para esclarecer, mas não é o foco confundir agora a sua cabeça, não, tá certo? Então, professor, de forma mais prática possível, de forma mais simples, como é que a gente faz? A gente vai aplicar a lei dos cossenos, tá certo? Usando uma parte que seria a ao quadrado mais b ao quadrado, teorema de Pitágoras, mais duas vezes AB vezes o cosseno de alfa. Mas esse alfa aqui não seria esse ângulo aqui do polígono, seria o ângulo quando os dois vetores estiverem com a mesma origem, tá certo? Vamos fazer um exercício para ficar mais claro? Então, eu tenho aqui o vetor A, o vetor B, ambos têm a mesma origem e o ângulo entre eles é de 60 graus. É o exemplo que eu quero trabalhar. Usei os mesmos valores da aula passada, tá certo? Para o vetor A e o vetor B, eu quero achar qual é o vetor resultante. Então, eu vou aplicar a regra do paralelogramo aqui, como eu estou com os vetores da mesma origem, a forma que eu gosto de trabalhar. Eu desenhei aqui o vetor A, projetei o vetor A paralelo para cá, ó. Essa linha aqui tem a mesma direção de A. O que é a mesma direção? Está na mesma posição? Não. A mesma direção pode estar afastado, mas aponta para um mesmo objetivo. Possui o mesmo ângulo, né? É a palavra que me faltou aqui a mente agora. E eu desenhei aqui, projetei para cá o vetor B. Fiz uma projeção do vetor B, uma linha projetando o vetor B, ó. Tá vendo? Aí para fazer a regra do paralelogramo, o que a gente faz? Une a origem de ambos até o encontro, a interseção das duas linhas. Então aqui seria o vetor resultante. O ângulo entre A e B é qual? 60 graus. Então a soma dos vetores A e B, nesse caso aqui, é aplicando a lei dos cossenos. Quando o ângulo é de 90 graus, o que ocorre? O cosseno de 90 é zero. O cosseno de 90 é zero, zero todo esse termo. Aí ela se reduz ao teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras é um caso especial da lei dos cossenos, quando o ângulo é 90 graus. Perfeito? Então, continuando aqui, r ao quadrado, vetor A vale 8, A ao quadrado, B é 6, 6 ao quadrado, mais o 2, é o 2 da fórmulazinha, A vale 8, B vale 6 e o cosseno de 30 graus. 8 ao quadrado, 64, 6 ao quadrado, 36. 2 vezes 8 vezes 6 dá 96, vezes cosseno de 30.
repete aqui 64, 36. Cosseno de 30 graus é 1 meio, ou seja, 0,5. 64 mais 36. 96 vezes 0,5 dá 48. 64 mais 36 dá 100. 100 mais 48, temos aqui 148. Como o r está elevado ao quadrado, para obter a resposta, a gente precisa extrair a raiz quadrada. A raiz quadrada de um número é um número positivo e negativo, mas como a gente trabalha em módulos, módulo só considera número positivo. A raiz quadrada de 148 é 12,17. Então, para os mesmos vetores A e B, um valendo A valendo 8 e B valendo 6, a gente pode obter como soma valores diferentes a depender da disposição de como desenhados estiverem esses vetores. Então, refaçam esse exercício, tá certo? Dessa aula. Procurei fazer bem simples e objetivo para que vocês pudessem entender. Então, por hoje é isso. Por hoje é isso. E qualquer dúvida podem encaminhar e-mail, tá bom? Tudo de bom e até mais. Tchau.